Recentemente eu trouxe esse vídeo aqui com essa thumbnail para vocês. 5 criptos para 50x e tem uma galera aí resmungando. Cara, 50x é muita coisa, nenhuma criptomoeda vai fazer 50x. Vamos lá, galera, eu tenho esse vídeo novo para vocês agora, tá? Que eu vou te trazer 3 meme coins que podem fazer 50x. Kletter, é impossível. Não é impossível, galera. Vamos lá. A gente está muito próximo de encontrar o fundo do bear market, o fundo dessa queda toda de mercado aí que acontece em todo o ciclo. Aconteceu no último ciclo, aconteceu no ciclo antecessor e acontece. Depois que esse fundo é consolidado e o mercado volta a estabelecer, volta a subir, volta a performar, o mercado faz isso aqui, ó. E tem muita meme coin e altcoin que vai fazer 10, 20, 30, 40, 50x. E se você pegar no momento certo, você pode fazer uma boa grana. Então fica nesse vídeo aqui, 3 meme coins para 50x. Bora lá! A gente está cansado de saber que o mercado é cíclico e de tempos em tempos, a cada 4 anos aproximadamente, ele repete algumas movimentações, tá? Isso começou a acontecer, galera, desde lá de 2017, onde a gente teve o topo, fundo de mercado, depois o mercado se consolidou, veio subindo e simplesmente explodiu, tá? 2021 a gente teve a mesma coisa, o mercado fez o topo, né? Depois ele veio pro fundo, fez o seu fundo, consolidou e depois explodiu e a gente entrou no ciclo anterior, né? No ciclo de alta de 2025, onde o mercado encerrou o seu ciclo lá em outubro, né? No finalzinho de outubro de 2025 e neste exato momento a gente tá na retração de mercado, o mercado tá caindo para consolidar fundo e vai repetir a mesma história. A gente teve aí no ciclo passado Solana, tá? Não é meme coin, eu vou trazer 3 meme coins aqui, mas só para você entender. A gente teve Solana, que fez uma valorização impressionante. Chegou a custar $8 no seu fundo e saiu de $8 para bater mais de $290 no seu pico. A gente teve também outras, vamos pegar uma meme coin que é a própria Pepcoin, tá? Né? Que é a própria Pepcoin, que ela lançou, simplesmente estourou, tá? E eu vou pegar em outra corretora aqui, só para você ter uma noção. Ela lançou e simplesmente estourou, tá? Estourou. Ela saiu aqui de um monte de zero, fração aqui 7 zeros por aí, para custar aqui uma fração de 4 zero. Cortou 3 zero ali e novamente vem em retração por conta do ciclo de alta de mercado. Então teve muita moeda que performou pra caramba. Então a Pepcoin aqui desse fundo consolidado até o topo, ela fez 27x. 27 vezes 2.700%, tá? 27x de valorização. Então vamos lá pro vídeo. 3 meme coins para você buscar aí uma valorização até 50x, que sim, pode acontecer. E mesmo que não alcance 50x, você pode pegar 10, 15, 20x de valorização, mas a gente sempre tenta mirar o mais alto para colher mais frutos, tá? Vamos lá, pessoal, o mercado não tá fácil, a gente sabe que o Bitcoin, ele vem numa tendência aí bem relevante, tá? Isso é relevante, isso é muito bom de baixa, o que faz ali a gente pensar na conclusão do fundo, né? Do Bitcoin chegar a encontrar o seu fundo aqui, né? Começar a cair, encontrar o seu fundo ali, para depois começar a subir e performar bem. E é nessa hora que a gente tem que ficar atento em alguns ativos que estabelecem ali alguns padrões interessantes também, cíclicos, tá? Principalmente ativos que estão no mercado há um tempo. Esquece Baby Doge, esquece Shiba Inu, esquece essas moedinhas comuns aí. Vamos pensar em moedas aí que chegaram no mercado aí de pelo menos 2 anos para cá, 3 aninhos no máximo pra cá, tá? A gente vai esquecer essas meme coins antigas porque algumas já estão ficando cada vez mais no limbo, tá? E isso não é interessante pra gente. Não que elas não possam valorizar, elas até têm poder de valorização, mas a gente tem que pensar no que a comunidade, né, está pensando, no que a comunidade tá
pegando para si e colocando no seu portfólio, que são moedas que fazem mais sentido com esse ciclo. No ciclo passado a gente ficou muito preso, né, no 2025 agora, 24 e 25, a gente ficou muito preso em meme coins lá de 2019 que não performaram tanto, tá? E isso não é interessante pra gente. A gente aprendeu a lição e agora a gente começa a pensar de uma forma, uma estratégia diferente. Dito isso, vamos primeiro para a primeira meme coin, que simplesmente é uma meme coin relevante, que eu já mostrei, que é a Pepcoin, né, que tem uma perspectiva relevantíssima, tá? Com a capitalização de mercado, vou dar um zoom bem grande para vocês aqui, tá? Para todo mundo aí que tá do outro lado conseguir ver, né? Até aqueles que usam óculos, tá? Com a capitalização de mercado de 1,57 bilhões, 1 bilhão 570 milhões de dólares, né? Tem um volume relevante, né? Nas últimas 24 horas, 617 milhões de dólares em volume, né? Ou seja, pessoal transacionando tanto para compra quanto para venda e assim vai indo, né? Tem uma capitalização de mercado desbloqueada de 1,6 bilhões, né? Beleza? Tem um supplyzinho aqui que, galera, já entregou tudo, tá? Já entregou tudo, não tem mais para entregar, já foi verificado. Então é uma perspectiva de token que só vai crescendo à medida do tempo, à medida que a galera, né, começa a de fato especular, já que ela não tem poder inflacionário. Não é aquela meme coin que pode despejar um monte no mercado e o desenvolvedor, ó, sair pela portinha ali, né, e ninguém nunca mais vai ver nada do ativo, tá? Então todo o fornecimento está no mercado circulando, tá, galera? Circulando ali o que é relevante. Belezinha? Então é uma meme coin aqui que eu aposto que vai ter uma oportunidade gigantesca da gente fazer dinheiro. Dado que quando ela lançou, galera, ó, ela lançou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, né? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, 24 ela lançou aqui, né? Uma quantidade de zeros simplesmente absurda. E ela chegou aqui a cortar 3 zeros, tá? Significa que ela valorizou de uma forma impressionante, chegou a custar 0.000028 e nesse momento aqui ela tá com 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 38. Significa aqui que se ela chegar nos 15 bilhões, ela corta um zerinho aqui, tá? Isso dá 10x de valorização. 10x ela vai para 4 zeros, fração 3,8, ou seja, 10x de valorização já seria mais relevante para essa meme coin, já que é uma meme coinzinha aí que a galera gosta de especular bastante. Segunda meme coin, porque esse vídeo é muito rápido e fica aqui até o final, já deixa seu like, já faz um comentário qual que é a meme coin que tá faltando nessa lista, que você colocaria nessa lista aqui embaixo, que eu vou dar uma atenção, quem sabe para a próxima lista, se fizer sentido essa meme coin não entre. Então coloca aqui embaixo que eu quero ouvir de você. Quais são as meme coins que você vai apostar para esse ciclo? Lembre-se bem, tá? Meme coin é mais especulativo. Não vai colocar toda a sua grana numa meme coin que você pode dar com os burros na água, tá? Belezinha? A próxima meme coin é a própria Pengo, tá? Pengo que vem impressionando, tá? De tempo em tempo ela faz um padrão bem interessante aí, né? E quando ela lançou aqui no CoinMarketCap, lá em dezembro de 2024, ela deu um pumpzaço, subiu aqui até 5 centavinhos de dólar. Por que ela subiu a 5 centavinhos e não tem um monte de zero, Kletter? Simplesmente, galera, porque ela tem um fornecimento bem legal, bem interessante, tá? Ó, ela tem uma capitalização de mercado de 609 milhões de dólares, o que faz ela alcançar 10x de uma forma muito mais rápida do que qualquer outra meme coin. Ela pode alcançar, tá? Então ela tem 609 milhões de capitalização de mercado. O volume nas últimas 24 horas é de um pouco mais de 50% disso, 377 milhões de dólares, tá? Ela tem um limite de capitalização de mercado bloqueado de 694 milhões, tá? Belezinha? Ela tem um fornecimento muito relevante. Muito relevante de 70 fornecimento máximo de 88,88 bilhões, tá? 88 bilhões de tokens aqui é o máximo que ela pode ter, sendo que tá circulando, tá no mercado aí 62 bilhões e ela cunhou já 76. Ou seja, tem um pouquinho para entrar? Tem, mas não é aquelas coisas absurdas, tá? E isso faz com que ela tenha uma perspectiva bem relevante no mercado, tá? Meme coinzinha também, que de vez em quando, aí, se a gente olhar no Crypto Bubbles aqui, ela dá uns pumpzinho relevante, ó. Só no último mês ela valorizou 52%. Tudo bem que ela teve aquela queda, né? O mercado caiu, entrou em bear market
tudo caiu. Ela teve aquela queda que é normal, mas ela se valorizou 51%, 52% aí no último mês, nos últimos 30 dias, tá? E nesse momento aí, ela vem performando de uma forma bem interessante, né? Ela tá fazendo aquela movimentação, ó, né? De rompimento, continuidade de rompimento, o que é interessante, tá? E galera, se ela voltar pro preço anterior, do preço atual, pro preço do topo anterior, do topo máximo, dá 5x de valorização, 484%, dá 5x de valorização. E ela chegaria aqui, ó, a aproximadamente, tá? Aproximadamente na casa aqui de 2 bilhões de dólares de capitalização de mercado, o que não seria nada absurdo, nada gigantesco, tá? 2 bilhões de capitalização de mercado, a gente sabe que o mercado já tá maior, então daqui a pouquinho vai ser comum qualquer moeda ali fazer 2 bilhões, 3, 5 bilhões de capitalização de mercado. Próximo ciclo, o mercado vai estar muito mais forte, o mercado vai estar muito mais robusto, o mercado vai estar com muito mais dinheiro, então vai ser cada vez mais comum a gente ver qualquer meme coin, qualquer moedinha, qualquer coisinha aí, batendo 5, 10 bilhões de capitalização de mercado, tá? Então a gente tem que começar a pensar que o mercado, ele está crescendo aos poucos. O mercado de 2021 era um, o mercado de 2026 é outro mercado, é um mercado mais forte, mais robusto. Por isso que é interessante você prestar atenção em algumas criptomoedas e nesse vídeo exclusivamente em algumas meme coins. Então grava aí Pengo, tá? Pepcoin e Pengo, belezinha? Próxima e última moeda da capitalização de mercado mais baixa que a própria Pengo, tá? Que é a Siren, né? Muita gente não considera como uma meme coin, eu considero, tá? É uma meme coin baseada em uma plataforma de inteligência artificial, onde você consegue ali encontrar oportunidades de outras criptomoedas nessa plataforma de inteligência artificial, tá? Mas no meu ponto de vista, ela entra como meme coin, já que é uma aposta no mercado. É uma criptomoeda muito novinha no mercado ainda e ela tem muito para mostrar, tá? Olha o tamanho do pump que ela deu, ó, de fevereiro até março, tá? Ela deu um pump simplesmente absurdo, tá, gente? Pasmem, 4.279%, 42 vezes, tá? Isso aqui dá 42 vezes, tá? 42 vezes. Então eu falo pra vocês, tem moedinha que vai fazer 50x sim, tá? Depois, óbvio, depois dessa alta tem as correções, ela tentou voltar, mas ela caiu aqui, ó, tô no tempo gráfico diário, tá, gente? Diário aqui, ela caiu e tentou se manter. Então mesmo quem tava aqui no fundo teve aqui mais de uma semana aqui para realizar no alto ainda, tá? Então não foi despejo, foram pessoas que estavam ali com bastante moedas ali, né? Holders, a galera que pegou no começo realizando grana, tá? Depois ela tentou voltar de novo, deu a última oportunidade e bear market pegou ela de jeito. Pode retornar? Pode, galera. Isso aqui tem uma possibilidade relevante, interessante e grande pra caramba, se você tiver paciência, né? Colocar uma grana, não tô indicando nada pra vocês, mas eu mesmo tô com um pouquinho de dinheiro nessa moeda aqui. Eu tenho uma carteira especulativazinha, né? Não é a carteira de hold ainda. Eu não montei minha carteira de hold, mas eu tenho uma moeda ou outra ali que eu comecei a montar no início da semana passada pra cá, tá? Eu comecei a montar algumas moedas, uma carteira bem especulativa com algumas moedas relevantes, altcoins boas e meme coins e algumas coisas ali pra eu fazer dinheiro no swing trade, position trade. Não é pra fazer hold. Essas moedas sobem, eu capturo o lucro e saio, tá? Não chega a ser um trade também, day trade. Não, um swing trade ali, né? Um position trade pra gente fazer essa grana. Então não é uma carteira de hold, tá? Belezinha? Então é uma moedinha que eu tô muito de olho aí, né? Muito de olho. Que é a Siren, que tá com a capitalização de mercado muito pequenininha, tá? Muito pequenininha mesmo, com 494 milhões de dólares. Tem um volume fraco aí nas últimas 24 horas, quase 10 milhões de volume, tá? Mas o relevante dela é que ela tem um suprimento circulante de tudo no mercado. Todos os tokens no mercado. Kletter, não tem fornecimento máximo, só tem o total. Galera, o CoinMarketCap tá desatualizado e às vezes eu odeio isso no CoinMarketCap. Mas se você olhar no CoinGecko aqui, ó, né? A gente tem aqui um fornecimento máximo de 100 mil, milhão, bilhão, 1 bilhão de tokens, tá? Um fornecimento máximo, fornecimento circulante de 727 milhões de tokens, que é o que mostra aqui, né, no CoinMarketCap. Essa informação do CoinMarketCap tá verificada e tá correta, é só o fornecimento máximo mesmo, que seria 1 bilhão de tokens que o CoinMarketCap
pecou em colocar ali, tá? O fornecimento total tá tudo certinho, batendo com a market cap, inclusive capitalização de mercado tá certinha também, tá? Então é uma meme coin, muitos não consideram essa moeda como meme coin e vai de cada um, tá? Eu considero ela como uma meme coin sim, até porque muita gente que especula em meme coin tá especulando nessa moeda, uma comunidade bem legal, bem relevante aí, tá? Então essas são as 3 moedas que eu queria trazer para vocês, Pepcoin, Pengu, né, também aqui, e a Siren também queria trazer para vocês, belezinha? Falta alguma moeda nessa lista? Não faltou? Deixa aqui nos comentários, tá curtindo esses vídeos que eu tô começando a trazer. Eu trouxe muito esses vídeos lá de 2022 ali, mais ou menos em 2022 eu trazia bastante vídeo de lista. E a gente acertou muitas listas, tá, em 2022. E agora eu tô trazendo novamente, né, que a gente tá mais ou menos ali no mesmo tempo, né, de quando a gente fala de ciclo, né? De ciclo do mercado, a gente tá mais ou menos no mesmo tempo. Então eu voltei a trazer esses vídeos de lista para você ficar de olho. Mas antes de entrar em qualquer uma dessas moedas, eu peço gentilmente para você que você faça a sua análise, pensa bem, faça um bom gerenciamento de risco para depois, né, não se dar mal. Por quê? Por mais que algumas dessas criptomoedas tenham uma perspectiva muito interessante, pode frustrar em algum momento, pode acontecer algum problema, ou simplesmente ela pode em algum momento, né, começar a ter tração e do nada essa tração, né, ela ser jogada para baixo ali, então pode acontecer muita coisa. Então faça uma boa análise. A minha análise nesse momento faz muito sentido e essas moedas, tanto a Siren tá na minha carteira, a PEP não tá, né, na minha carteira de position trade, a Pengu ainda não tá, mas eu tô pensando muito se eu coloco ela ou não, porque eu tenho outras opções também, na verdade tem muito mais moedas para eu colocar, então eu tô analisando uma série de fatores. Mas as mais relevantes nesse momento, que trazem o risco reduzido por conta do seu suprimento circulante, fornecimento circulante e tudo mais, são essas moedas. Eu tô tentando trazer para vocês criptoativos com risco reduzido. Não que não tenhamos riscos, mas que tenham um risco reduzido. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, que tem mais vídeo chegando para vocês. Te vejo na próxima. Tamo junto. Valeu, fui!